Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre a sintaxe da regência, pessoal, sintaxe da regência. Gente, para entender sintaxe da regência, a gente precisa saber quais são as classes de palavras, né? É um conteúdo que, quando você chega aqui, você tem que já ter uma bagagenzinha de o que é um verbo, o que é um substantivo, né? O que é um advérbio, tudo bem, gente? Para a gente poder entender aí o conceito de regência. Bom, uma dança. A sintaxe da regência é uma dança. Nessa dança, você tem dois dançarinos. Você tem o dançarino número 1 e você tem o dançarino número 2. O dançarino número 1, ele seria o termo regente, né? E o dançarino número 2 seria o termo regido. Toda vez que eu falo de regência, eu estou falando dessa relação de termo regente e termo regido. O termo regente é o que governa, é o que manda, e o termo regido é o que obedece, tá bom? O termo regente, que é o dançarino número 1, ele convida esse dançarino número 2 para fazer ali a coreografia, para completar a coreografia, né? Então eu tô aqui, eu sou a dançarina número 1, a que rege a aula, e eu estou pedindo para vocês completarem a aula respondendo para mim se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. Se você estiver gostando, já não esquece de dar aquele joinha. Então, quando eu peço para vocês complementar aí a aula, participando da aula, vocês são o termo regido. Portanto, gente, termo regente, ele sempre vai precisar de um complemento para que a frase tenha sentido. Olha só o exemplo. Eu digo assim, eu gosto de chocolate. Quem que é o termo regente, estudante? É o verbo gostar. Perceba que entre essas palavras gostar e a palavra chocolate, existe aí a preposição no meio delas, que é a preposição de. Então, o termo regente dela é o dançarino número 1, é o que rege. É o dançarino número 1, pronto. E o termo regido dela é o dançarino número 2, é o que completa a coreografia, exatamente. Sem o termo regido, a frase ela não tem sentido. Não tem sentido. Eu gosto. Ah, você gosta de quê? Percebe? Então, assim, o termo regido, ele completa o sentido do termo regente. Na dança aí, ele vai completar a coreografia. Então, quando você pensar nessa relação de termo regente e termo regido, você pensa numa dança. O dançarino número 1 convida o dançarino número 2 para completar a coreografia. E aí, gente, nós temos aí na relação da sintaxe da regência dois tipos de regência. A gente tem a regência verbal e a regência nominal. Como o próprio nome já diz, a regência verbal ela completa o sentido de um verbo. A regência nominal completa o sentido de um nome. Qual nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Por exemplo, regência verbal. Vou usar o mesmo exemplo. Gosto de chocolate. O verbo gostar é o termo regente. Pedir um complemento de chocolate. Percebe que quando o termo regente ele pede um complemento, ele manda você colocar a preposição de? Por isso que ele é o regente. Regente é aquele que governa, é aquele que manda, é o chefe. Então, ele mandou você completar. Perceba que quando eu digo assim que eu gosto de, opa, gosto, mas você gosta de quê, Deli? Ah, eu gosto de dar aula de língua portuguesa. Nesse dar aí seria a fusão da preposição de mais o artigo a. Então, ela disse que gosta de dar aula de língua portuguesa. Opa, gosta de. Então, o verbo gostar, ele tem como complemento a preposição de. Percebe? Essa é a regência verbal. Regência nominal, por exemplo. No caso da regência nominal aí, eu poderia dizer assim para você: confiança em Deus. Então, quem é que tem, né, sintaticamente falando, nós, confiança é um verbo em Deus. Gente, confiança não é verbo, né, Deli? Não é verbo.
Confiança é substantivo. Então percebe que o substantivo confiança, ele tem um complemento que seria em Deus. Porque se eu disser assim que eu tenho confiança, aí você pode me perguntar, mas você tem confiança em quê? Ó, você tem confiança em quê? Então é meio que automático na linguagem, né? Deli, pois é, em Deus. O que eu quero que você entenda também aqui é que, por que é tão importante entender essa relação de sintaxe da regência? Porque, assim, a gramática, ela não é só regrinhas chatas para a gente decorar. A gramática, ela ajuda a trazer inteligibilidade para o texto. Dependendo da colocação do complemento que você vai trazer para o termo regente, você pode trazer uma frase que é ambígua. Isto é, você não vai conseguir dizer aquilo que você realmente pretende, tá? Então, no caso aí, né, Deli, temos confiança em Deus, já tá fácil, eu uso isso aí no meu dia a dia e tudo mais. Pois é, mas acontece que às vezes quando a gente fala dessa relação de termo regente, termo regido, a gente pode ter algumas confusões aí, tá? Em relação à regência, né? Do verbo, por exemplo, ou do nome, tá? Então, por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de observar, né, de presenciar, ele é transitivo e indireto. Então, você não pode dizer assim, ontem eu assisti o filme com o meu namorado, o meu marido. Não, você assistiu ao filme, porque o sentido do verbo aqui, nesse sentido de presenciar, de observar, é o quê? Ele é transitivo e indireto. Agora, se você disser assim, que ontem eu assisti o Resgate na Praia, tá. Agora, o verbo assistir, no sentido de ajudar, ele é transitivo e direto. Então, assim, essas são algumas pequenas confusões que a gente pode ter na hora da transitividade verbal. Na hora de falar da regência, aliás, né? Quando a gente discute a questão da sintaxe da regência, tá bom? Então, o que acontece? Se você for estudar regência, gente, você se dirige ao dicionário, tá? Qual que é o sentido que eu quero trazer aqui? Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para você entender melhor. Ó, por exemplo, eu digo assim, ó, outro dia eu tava conversando com a minha amiga, falei para ela assim, ô Sara, eu vi uma frase em um filme que me chamou a atenção. Mas essa frase poderia ser dita assim, que eu vi a frase em um filme ou eu vi uma frase no filme. Desculpa, eu vi a frase no filme. Então, perceba que a troca da preposição em pela preposição no, ela muda o sentido. Porque se eu digo em um filme, fica muito vago, né? É um filme que, assim, eu nem conversei com ela sobre esse filme anteriormente, é uma coisa vaga. Ó, então, eu tava dizendo que pra ela o seguinte: poxa, Sara, a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Ai, amiga, eu vi essa frase em um filme. Em um filme. A gente nem conversou sobre esse assunto antes em relação a esse filme, por exemplo. Mas se eu disser pra ela assim, ai, Sara, menina, ó, a alegria só é real quando é compartilhada. Deixa eu te falar, eu vi essa frase no filme. No filme, então ela já sabe qual que é o filme. Uma ocasião qualquer, nós conversamos a respeito desse filme, por exemplo. Tá bom? Então percebe que a regência ela influencia muito aí na inteligibilidade do texto, por isso que ela é importante, por isso que a gramática não é uma coisinha chata que a gente tem que decorar. Se eu faço a colocação exata do complemento aí do termo regido, eu consigo trazer inteligibilidade. Aquilo que eu quero dizer vai ficar expresso, tá bom? Não vai ter ambiguidade aí, tá bom? Então por isso que ela é importante. Beleza? É legal, né? Muito bom, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, tá? Eu trouxe aqui um exercício pra gente poder estar conversando melhor. Vamos dar uma olhadinha pra gente treinar um pouquinho esses conceitos? Beleza, beleza. Observados os mecanismos de coesão e coerência do texto, conclui-se que o emprego de preposição em nome dado popularmente ao laminado cerâmico, linha 13 e 14, deve-se à regência do termo popularmente, na linha 14. Certo ou errado?
Pessoal, está errado, né? Mas por que está errado, né? Porque olha só, quem rege a preposição ao aí é o verbo dar, que aí nesse caso está dado, né? Que é a sua forma de particípio. Por quê, Deli? Porque quem dá alguma coisa. Olha só, quem é que dá? O nome. Mas quem dá alguma coisa. Dá o quê? Dá o nome dado popularmente ao laminado cerâmico. Então, o verbo dar, ele rege, ele manda você colocar a preposição a. Porque dá o quê? Né? Quem dá algo a alguém. Então, assim, dado, o nome dado a quem dá algo a alguém, percebe? Quando eu pergunto quem dá, o verbo dá, né? Dá algo. Dá o quê? Dá um nome. Mas esse nome é dado a alguém. A quem? Ao laminado cerâmico. Então, esse ao houve o quê? A contração da preposição a mais o artigo o do substantivo laminado cerâmico. E popularmente, Deli, popularmente é um advérbio, né? Então, o nome é dado popularmente ao laminado cerâmico. Portanto, a questão está errada. Né? Quem rege a preposição nesse caso aí, quem manda, né, completar o sentido aí é o verbo. Por quê? Porque o nome ele é dado a quem? Ao laminado cerâmico, tudo bem? Né? Então percebe como que as palavras elas dançam entre si. É uma festa, né? Uma festa que essa festa aí, as palavras elas podem vir acompanhadas ou desacompanhadas, né? Em caso do verbo gostar, ele precisa de um acompanhante. Quem gosta, gosta de. Quem dá alguma coisa a alguém, ao laminado cerâmico. Então, às vezes nessa festa das palavras, elas podem vir acompanhadas, né? Ou desacompanhadas. Isso aí é regência, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha pra mim, que isso me ajuda bastante, tá bom? Um beijo bem carinhoso, deixa eu ir e é nóis, vamos pra cima. Tchau!